A leitura é uma prática que vai muito além do entretenimento. E claro, tá tudo bem ler só para se entreter, para se divertir, para ter aquela experiência momentânea ali de sentir umas doses de terror, de pânico, de ansiedade, de mistério, querendo descobrir quem é o assassino da história. Beleza. Só que quando eu digo no título que quem não lê perde coisas, é porque são coisas que podem transformar totalmente a vida daquela pessoa. E eu vou citar alguns exemplos com situações reais aqui que aconteceram comigo, que hoje eu não consigo me ver sem ler um livro. Eu não consigo me ver um não leitor. E assim, eu não estou criticando quem não lê livro, tá tudo bem, cada um faz da vida o que bem entender, tá tudo certo. Mas se você é o tipo de pessoa que está assistindo esse vídeo e está procurando incentivo para começar a ler, então eu vou citar para você aqui alguns exemplos de como a leitura vai mudar a sua vida e para melhor. Por exemplo, se você começar a ler livros, você nunca vai ficar sem assunto. Você nunca vai ficar sem assunto. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui. Eu estava conversando com alguns amigos e aí de repente, né, a gente começou a falar sobre venda. Eu sou consultor, eu trabalho com vendas, né? E aí eu contei para eles uma situação curiosa, que chegou um casal de clientes, eram clientes assim que eu trabalho com todo tipo de cliente, mas a gente tem também um foco muito grande em projetos de alto padrão, né? Projetos arquitetônicos, que a gente trabalha com fornecimento de vidros, de esquadrias de alumínio e tudo mais. E tem clientes que chegam lá que são pessoas milionárias mesmo, e aí já tem todo um comportamento diferente, até quando se trata de ser um primeiro contato com a empresa, né? Não conhece ninguém, então eles chegam observando tudo e tal. E eu observo muito no caso as mulheres, por exemplo, né? Que quando é uma mulher que chega com uma bolsa, ela chega segurando a bolsa, né? Quando a gente chega na sala, depois que eu fecho, aí eu começo a observar os detalhes, né? Ela fica segurando a bolsa, o cara fica com uma postura mais ereta, né? Uma postura mais focada. E na medida que eu vou conversando com eles, eles vão se sentindo mais à vontade. Aí o marido, por exemplo, ele já começa a se sentar mais relaxado, mais tranquilo, né? E a esposa, ela até pega a bolsa, já bota mais afastada dela, já se sente mais segurança em deixar em qualquer lugar. Tanto que depois, quando a gente sai da sala, que aí eu vou caminhar com eles lá para cima, para a parte do showroom, para poder mostrar os produtos, as soluções que a gente tem para o projeto. Então ela deixa a bolsa lá. E tem algumas situações que a pessoa pergunta, pode deixar a bolsa aqui, mas aí já tem outras que não tem pergunta, larga lá tranquilo. Ou seja, já assume um comportamento totalmente diferente de quando chegou. Eu passei a observar mais isso depois que eu li esse livro aqui, ó. O Corpo Fala, né? É um livro muito famoso que ele fala bastante sobre o comportamento, né, das pessoas. Como o próprio nome diz, o corpo ele realmente fala. Esse gesto que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, gesticulando com as mãos, que é algo que eu faço muito, isso com certeza está dizendo alguma coisa. Eu quero transmitir algo com isso, não é só mexer as minhas mãos por mexer, né? Então eu passei a observar mais os gestos que as pessoas fazem, a forma que alguém aperta a mão, o fato de apertar a mão assim, aí tem gente que aperta a mão e coloca a segunda mão por cima da outra, né? Então tem toda a questão de demonstração de poder, quando você às vezes aperta a mão e meio que dá um movimento assim como se estivesse puxando a pessoa para você. Então tudo isso está explicado nesse livro aqui, né? E aí eu comentei isso com a galera, a gente estava conversando e todo mundo ficou prestando atenção no que eu estava falando, e eles, pô, você observou isso e tal. Então, se eu não tivesse lido esse livro, eu não teria esse assunto para falar. Os caras começaram a falar sobre vendas ali na nossa conversa, e se eu não tocasse nesse assunto, a coisa simplesmente ia parar em um momento ali e não ia ter aquele momento bacana que acabou tendo porque eu citei essa situação com esses clientes, né? E outra coisa que você acaba ganhando quando você começa a ler, parece até meio clichê, né, o que eu vou falar, mas eu vou dar um outro exemplo real. Então você ganha mais conhecimento. Isso é um fato, cara. Por exemplo, depois que eu comecei esse livro aqui, ó, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung, gente, só um detalhe, eu não terminei esse livro ainda, tá? Eu pretendo terminar, só que aconteceu uma coisa curiosa, deixa eu falar só rapidinho. Eu gostei tanto desse livro, cara, que eu li umas 100 e poucas páginas, mas não anotei nada, não fiz nenhum tipo de estudo como deve ser feito, porque isso não é um livro só para você ler e largou lá. Ah, entendi, beleza, massa, gostei do que eu li. É um livro para você estudar e absorver de verdade, cara, porque esse livro ele te ajuda a se conhecer, a você se conhecer mais. Porque o Homem e os Seus Símbolos, né, como o próprio nome do livro diz, está relacionado ao estudo da mente humana, principalmente no que diz respeito aos símbolos e as relações que os sonhos têm com esses símbolos que nos cercam na nossa sociedade, todo tipo de simbologia, desde os tempos primórdios, né, até os dias modernos. E tem umas ilustrações bem bacanas onde ele faz analogias, né, aquela questão, por exemplo, dos símbolos que existem nas tribos,
de todos os lugares do mundo, os significados desses símbolos nessas tribos, as questões religiosas e, no caso de uma sociedade moderna, aí esses símbolos já são tratados com as questões mais científicas. Só para vocês terem uma ideia do quanto esse livro é poderoso, tem um exemplo muito interessante que o Jung dá aqui de um paciente que ele estava tendo uns sonhos que acabou sendo meio que uma previsão de algo que ia acontecer com ele no futuro. E não tem nada de sobrenatural nisso, é pura ciência, é puro estudo da mente mesmo. E eu aprendi a identificar melhor coisas que acontecem comigo, com os sonhos que eu tenho, depois que eu comecei a ler esse livro. E olha que eu nem li todo, como eu falei, eu acabei não fazendo estudo, então eu vou começar a ler ele do zero, e dessa vez eu vou fazer anotações para poder absorver melhor, e ainda assim ganhar mais conhecimento, né? Então, mais um benefício aí que você acaba ganhando quando você se torna um leitor, né? O outro é você conhecer um tipo de gente nova, um tipo de gente diferente, fazer parte de um grupo diferente de pessoas que, por exemplo, quando você começa a ler, vai chegar uma hora que você vai conhecer outras pessoas que leem também. E você vai começar a interagir com essa galera e vai se abrir um mundo novo para você, de pessoas que você não conhecia antes. Você vai fazer até parte, sei lá, de um clube do livro, né? Seja ele online, seja ele presencial. É uma experiência maravilhosa. Eu já vi até situações em vídeos aí nas redes sociais de pessoas que se reúnem em clube do livro, em um lugar, em uma biblioteca clássica, né, para poder dar aquela experiência mais imersiva quando o livro em questão que está sendo lido é um livro clássico. Eu acho isso fantástico, cara. Então é uma oportunidade de você conhecer mais gente, você vai participar de eventos literários, como aqui em Salvador, por exemplo, que tem o Flipelô, que é um evento fenomenal, cara. É maravilhoso demais. Para quem gosta de leitura e tem a oportunidade, eu indico bastante o Flipelô, que acontece ali em outubro, né? E eu pretendo esse ano, se assim Deus permitir. Então, esse é um outro grande benefício de você começar a ler livros, tá? Tem um outro, você lendo livros, você vai ter mais facilidade de estudar. Isso aí é comprovado cientificamente, eu não vou nem dar detalhes aqui científicos, eu vou até deixar para você fazer sua própria pesquisa, mas é um fato de que quem lê livros, né, tem mais facilidade de absorver os conteúdos da escola, de quem está estudando, de faculdade, seja lá o que for, diferente de quem não lê. Então, um outro benefício que é muito óbvio, mas que não pode deixar de ser falado, principalmente na era que nós estamos vivendo agora, é a melhora da escrita. Ou seja, a partir do momento que você está lendo o livro, você vai se preocupar mais com o que você escreve, porque tem palavras, por exemplo, que você acha que escreve de um jeito, mas um belo dia você está lendo lá e descobre que escreve de outro. E aí você vai pensar, pô, cara, eu não sabia disso. Aí da próxima vez que você for escrever aquela palavra, você já vai escrever do jeito correto. E assim, tá tudo ok não saber todas as palavras, cara. Mas a gente tá caminhando por essa terra aqui para aprender, né? Então uma forma muito interessante de você melhorar a sua escrita é justamente lendo livros, tá? Sejam eles livros clássicos ou livros de ficção, livros com escrita mais contemporânea, mas com certeza, a partir do momento que você começar a pegar um livro e praticar a leitura, você vai ter uma preocupação a mais com a escrita também, porque um está conectado com o outro, isso é um fato. Então, esses são alguns benefícios, com certeza tem outros, né, que você vai descobrindo na medida que você lê. Agora, pega só esses benefícios que eu falei aqui e condensa tudo junto para ver que tipo de pessoa você vai se tornar lá na frente quando você for continuar lendo seus livros, né? Eu não estou dizendo que ler livros é a solução para tudo, mas com certeza você vai se sentir muito melhor com essa prática nova, onde você vai adquirir mais conhecimento, onde você vai ter sempre assunto para conversar numa roda de amigos, né? Onde você vai estar conhecendo pessoas novas, onde você vai estar compartilhando o conhecimento que você aprende. E, pô, isso é muito legal, cara. E as pessoas até vai chegar um momento que vão te admirar por isso também, embora esse não seja o ponto, né? O ponto é que você vai ser uma pessoa melhor. Porque a gente está aqui para isso, cara, para evoluir como ser humano. E aqui é uma opinião minha, eu acredito que uma das formas de você evoluir como ser humano é adquirindo conhecimento. E uma forma importante de adquirir conhecimento é lendo os livros. Hoje em dia tem muitas outras formas. Você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um curso online, você pode até assistir vídeos no YouTube, mas eu sou um cara que nunca vou deixar isso aqui de lado, cara, independente de como você aprenda com outras formas de conhecimento que surjam lá na frente, mas para mim o livro é fundamental. Bora começar a ler? E você que já lê, parabéns, continue, viu? Porque você só tem a ganhar. Você que ainda não está lendo, a gente vai começar, tá? Eu vou falar muito sobre isso aqui também. Eu vou estar trazendo conteúdos relacionados ao incentivo à leitura, né? Esse canal é novo, então ainda tem muita coisa bacana que eu pretendo trazer para vocês.
e eu espero que eu possa mudar a vida de vocês de alguma forma para melhor. Então, fica ligado no próximo vídeo. E se você gostou desse, deixa aquele like massa aí. Deixa um comentário também para poder dar aquela incentivada, né? E aí o algoritmo vê que você está gostando do vídeo e vai indicar para mais pessoas e a gente cresce nossa comunidade, beleza? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.